Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque a Tua palavra é viva, não só a Tua palavra é viva, mas o Senhor é vivo. Nós acreditamos, Senhor, ó Deus, nós acreditamos que o Senhor é vivo e que o Senhor está na Tua palavra e que através da Tua palavra, mas através da Tua presença, nós podemos tocar em Ti. E nesta manhã, Senhor, nós queremos tocar na realidade daquilo que o Senhor quis passar para nós pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós pedimos, nós suplicamos que o Senhor venha estar conosco nesta manhã e que o Senhor fale conosco. Esse é o nosso desejo, que nós possamos ouvir o Teu coração, que possamos ouvir aquilo que o Senhor deseja compartilhar conosco, Senhor. Sabemos que o Senhor é todo-poderoso, o Senhor poderia fender os céus e falar a viva voz, mas o Senhor quis falar conosco pelo Espírito Santo e pela Tua palavra, e é por isso, Senhor, que nós estamos nos dispondo a Ti, Senhor, para que o Senhor tenha meios de falar conosco, Senhor, ó Deus, e para que nós possamos também ouvir a Tua voz e que isso possa mudar a nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Ok, estamos em 2 Crônicas, capítulo 30. E só vou lembrar que Ezequias vai celebrar a Páscoa aqui com todo Israel. Lembrem que Ezequias ele é rei de Judá, daquela parte do povo de Israel, mas ele está preocupado com as 12 tribos. Então, falamos bastante sobre isso semana passada, que Ezequias ele se preocupou em convidar, ele ia celebrar a Páscoa depois de consagrar a casa de Deus, e ele então ia chamar o povo para celebrar a Páscoa no segundo mês, porque no primeiro não tinha dado certo por causa do processo de restauração da casa. Então ele ia celebrar a Páscoa, mas ele queria celebrar não só com o povo do reino dele. Hoje nós poderíamos comparar a ser como se celebrar com a parte do corpo de Cristo a qual nós pertencemos, né? Então as tribos representam a diversidade, as 12 tribos representam todo o povo de Deus. Então o reino estava dividido e Ezequias, então, ele poderia ter se contentado em celebrar a Páscoa com o povo dele, mas ele teve a visão de chamar, de convocar toda a casa, todas as 12 tribos, todo o povo de Israel. E ele mandou, então, um convite. A gente já leu esse convite no domingo passado, mas nós vamos retomar. Então, em 2 Crônicas 30, versículo 6... Eu vou ler mais uma vez essa carta convite que ele mandou através de mensageiros, mandou através de os correios, né? Os mensageiros que levavam a carta, eles foram para todas as cidades de Israel e a carta dizia o seguinte, versículo 6, Filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós que escaparam das mãos dos reis da Síria. Então, lembrando que uma boa parte das 10 tribos do reino do norte, uma certa parte da população já tinha sido levado para o cativeiro. Então, ele estava mandando essa mensagem e dizendo, olha, alguns dos seus irmãos, uma parte do povo já foi para o cativeiro, mas vocês ainda têm chance de se voltar para Deus. Então, aqueles de vocês que escaparam das mãos dos reis da Síria. Versículo 7. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos que foram infiéis para com o Senhor Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estáis vendo. Não endureçais a vossa cerviz, como vossos pais. Submetei-vos ao Senhor e vinde ao santuário que Ele consagrou para sempre.
e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Se vos converterdes ao Senhor, então vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos, e voltarão a esta terra, pois o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, não desviará de vós o seu rosto, se vos voltardes a ele. Então essa é a carta, esse é o convite que ele mandou. Falamos domingo passado que tem vários verbos aqui, né? Que é uma carta que está exortando. A palavra central é voltar, né? Voltar-se é a mesma palavra, algumas traduções vão colocar no versículo 9, a minha mesma fala assim, se vos converterdes, mas é a mesma palavra voltar, do versículo 6. Então, voltar ao Senhor e ele se voltar para nós. E então essa palavra principal, mas tem vários outros verbos, né? Assim, não sejais, alguns no negativo, não sejais infiéis, não endureçais a vossa cerviz, versículo 8, vinde ao santuário, servi ao Senhor e, mais uma vez, convertei-vos ao Senhor. Então, são as palavras, são as ordens, são a exortação que ele deu para o povo das 10 tribos, para eles também virem à Páscoa. Então, hoje eu queria realmente me voltar para a palavra voltar. Né? Queria focar nessa palavra, né, que é o centro desse convite, dessa exortação. Mas antes, assim, nós vamos ler mais, assim, nós vamos ficar mais tempo no capítulo de Jeremias, mas primeiro eu queria colocar um contexto. Eu sempre procuro, nesses estudos, a gente está sempre procurando fazer um paralelo entre esse tempo na história, porque nós não estamos, eu sempre falo que existem várias maneiras de estudar ou de pregar a palavra de Deus. Você pode pegar um texto solto, avulso, totalmente fora do contexto e receber uma palavra de Deus e entender algo que Deus está falando. Você pode pegar histórias fora do contexto e receber uma grande edificação, mas a Bíblia é um livro, é uma narrativa. E essa narrativa, assim, é uma história. Ela tem começo, tem meio e tem fim. Então, para a gente realmente entender a mensagem de Deus de uma forma completa, não desprezando as outras formas de estudar, ou de pregar, ou de ser inspirado, você na sua devoção, né? Tem livros de devocionais, né? Você tem leituras para cada dia. Esses livros geralmente pegam um versículo aqui, amanhã é uma outra parte, sem sequência nenhuma. Então, eu volto a dizer, isso é totalmente válido. É muito válido. Deus fala de muitas maneiras e Deus pode usar qualquer parte da palavra de Deus para falar com você. Né? Eu não sou adepto a isso, mas até esse negócio de abrir a Bíblia e colocar o dedo para ver o que Deus está falando, nem sempre funciona, né? Porque o cara abriu a Bíblia e falou assim, né, viu aquela passagem, né, Judas foi e enforcou-se, né, assim, o que Deus está falando? Depois ele, né, falando, essa palavra não é para mim, né? E aí ele abre de novo, assim, o que tens a fazer, faz-o rápido, né? Então, esses métodos, você acha que alguém inventou, né? Acho que não aconteceu de fato, né? Mas você pode abrir a Bíblia e colocar o dedo e não ter nada a ver com o que Deus... Assim, Deus não é obrigado a falar com você daquele jeito. Mas Ele pode falar. Eu já ouvi testemunhos de Deus falar com as pessoas exatamente assim. Mas o que eu tenho enfatizado nesse estudo que nós estamos fazendo aqui, para entender o propósito de Deus para nosso tempo, nós precisamos entender a história, porque a gente não caiu de paraquedas, Deus não começou algo no nosso tempo. Deus não começou, nem quando Jesus veio para o mundo, não foi o começo da obra de Deus. Né? Tem todo o Velho Testamento antes de Jesus vir. Então, a Bíblia fala que Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, Deus estava esperando chegar à plenitude, o momento certo para
Jesus via. Então, Jesus não veio assim simplesmente, ó, apaga tudo que aconteceu, agora eu vim, agora que a história começa. Não. Toda a história de Jesus começa desde o livro de Gênesis. E a nossa história é muito mais. Nós estamos, né, no final dessa história que Deus vem escrevendo. Então, para a gente ter algum significado, para a gente entender alguma coisa do que Deus quer hoje, nós precisamos entender aonde nós estamos, o que aconteceu antes de nós, o que precisa restaurar, o que precisa acontecer para frente. Enfim, nós precisamos nos localizar. Então, é sempre essa a minha preocupação. Como é que nós nos localizamos? E, realmente, essa história, esse tempo que nós estamos estudando de Israel e Judá, teve cumprimentos, né? Essa parte assim, de cativeiro, as 10 tribos, nós estamos num ponto na história em que as 10 tribos tinham sido levados para o cativeiro. Nessa parte do capítulo, alguns já foram e outros dentro de alguns anos, né? Nós estamos, Ezequias ele é paralelo com o tempo do cativeiro das 10 tribos. Nesse momento aqui da história de Ezequias, uma parte já tinha ido para o cativeiro, que foram em etapas, né? Uma parte já tinha ido e uma parte em breve iria, nesse momento da história. Judá também seria levado para o cativeiro, mas bastante tempo depois de Ezequias. Mas esse cativeiro, a igreja já passou por ela. Então, o cumprimento disso que aconteceu com Israel no Velho Testamento já aconteceu. Mas nós podemos estudar isso e aplicar e ver como que aconteceu, como que a igreja passou por anos, séculos, né, no cativeiro, como é que Deus restaurou. Isso tudo é muito importante. Mas a minha preocupação maior é como nós aplicamos isso para hoje, para a nossa geração. Então, duas coisas assim que eu tenho falado muitas vezes, eu vou falar mais uma vez. O cativeiro era a última etapa da disciplina de Deus sobre o povo do Velho Testamento. Se você lê Moisés, né, o que Deus advertiu o povo através de Moisés, Deuteronômio 28, Levítico 26, você vai ver assim, Deus falando assim, olha, se vocês forem infiéis, eu vou... E aí ele descreve várias etapas. Não vai chover, vocês vão ter doenças, a terra não vai produzir, vocês serão atacados por inimigos. E ele vai falando várias coisas. E sempre fala, se vocês se arrependerem, tudo volta, a bênção, né, a bênção de Deus, a prosperidade. Mas se vocês não se arrependerem, eu vou ter que aumentar o grau. Eu vou ter que dar uma disciplina mais severa. E a última etapa, a disciplina mais severa que viria nessa sequência, era ser levado para o cativeiro. Né? Porque eles poderiam ser oprimidos dentro da terra prometida, mas tinha uma coisa pior do que isso, era ser arrancado da terra da promessa, a terra prometida, e ser levado para um outro país e ficar em cativeiro. Então, essa era a última etapa, a etapa mais severa da disciplina de Deus. Então, a igreja já passou por isso. A igreja, na história, já passou por etapas longas da igreja ser governada e oprimida por pessoas que não conheciam a Deus. A igreja foi para o cativeiro, então não vou entrar nisso, mas tem várias aplicações, mas assim, nós identificamos mais com o período de tempo que é conhecido como a Idade Escura, né? A Idade Média, a Idade Escura, em que pouquíssimas pessoas, Deus sempre teve testemunhos, sempre teve profetas, sempre teve pessoas fiéis, na Igreja Católica, nos grupos livres, Deus sempre havia pessoas, a luz não se apagava, não se apagou. Durante toda a história, a luz nunca se apagou. No cativeiro,
aqui no Velho Testamento, nós temos profetas tremendos, né? Um deles é Daniel, que Deus mostrou coisas que ainda não aconteceram. Então, durante o pior período de história do povo de Israel no Velho Testamento, Deus tinha profetas e tinha pessoas que ouviam essas profetas. Nem todos eram idólatras, nem todos eram pessoas que se afastavam de Deus. Então, isso aconteceu na igreja também. Mas a igreja tem passado por isso. Mas qual é a aplicação? Então, um dos princípios que nós estamos usando sempre é: cativeiro é o último grau da disciplina de Deus. Esse é um ponto. O segundo ponto que a gente tem sempre repetido é: hoje a igreja não vai passar por um outro cativeiro, mas todas essas chamadas, todas essas exortações para que o povo se arrependesse, nós aplicamos hoje de que forma? Nós estamos diante de um período, eu sei que em muitas outras épocas, as pessoas acharam que eles estavam vivendo a última geração antes da volta de Jesus. Muitas outras gerações pensaram isso. Nós temos mais base para falar isso do que as outras. Mas é claro que, né, nós não podemos, a gente não tem assim um cronograma, a gente não sabe exatamente como que vai ser. Pode ser que dure 10 anos, 5 anos, 20 anos, 1 ano. A gente não sabe qual o tempo da duração, mas tem muita coisa acontecendo, muita coisa que não tinha acontecido nessas outras épocas. Em outras épocas, quando as pessoas falavam, Jesus vai voltar, nós estamos perto do fim, Israel nem estava na sua terra ainda, que é um dos grandes sinais da volta de Jesus. Mas hoje Israel está na sua terra, né? Nós temos hoje um grande movimento de judeus messiânicos, que é outra coisa que tem profecia na Bíblia. Então, nós temos muita base para afirmar que nós estamos perto do fim, ok? Então, antes de falar sobre o que nós vamos fazer hoje, nós vamos nos aprofundar um pouquinho nessa exortação de Ezequias. Ezequias mandou uma carta chamando não só o povo da tribo dele, mas chamando as 12 tribos, todo o povo de Deus, para vir celebrar a Páscoa. Então, isso aqui é uma figura de unidade. Deus está chamando a igreja hoje para unidade. Deus está chamando a igreja para juntos celebrarmos a Páscoa, que é a morte de Jesus. Nós não vamos conseguir nos unir em torno de doutrinas, em torno de batismo no Espírito Santo, em torno de milagres, em torno de outras coisas, mas nós vamos nos unir em torno da obra que Jesus fez por nós. Esse é o ponto de união, a Páscoa. Então, tudo isso aí tem muito significado que nós estamos vendo aqui. Mas quando Ezequias chama o povo para voltar para Deus, é uma mensagem muito simples, mas como que isso se aplica para nós hoje? Então, essa é a ideia que eu quero explorar um pouco com vocês. Então, antes de ir para 2 ou 3 passagens nos profetas que mostram o que é voltar para Deus. Assim, eu sei que é uma coisa muito simples. Voltar para Deus é abandonar tudo que você faz de errado, mas, na verdade, assim, a gente faz muita coisa errada, mas o voltar para Deus não é tanto. Claro que envolve você se arrepender de práticas, de pensamentos, mas o voltar para Deus é uma atitude de coração. O voltar-se para Deus é você não tem agora um coração realmente apaixonado por Deus. Então, entende o que eu quero dizer? Assim, se você se voltar para Deus, você vai deixar de fazer, talvez, algumas coisas que você está fazendo. Mas esse não é o ponto principal. O ponto principal é seu coração se voltar para Deus, né? Então, é mais para onde você está se voltando do que o que você está deixando. Entende?
Você vai deixar de fazer algumas coisas que você não tem força para abandonar, você tem coisas, talvez tem coisas na sua vida que você nem considera como errado. Mas o voltar-se para Deus é o coração se voltar para Deus. Essa relação que Deus quer de amor, uma relação de marido e esposa, de noivo e noiva, né? É essa relação que Deus está querendo conosco. Mas antes de focar nisso, né, que os profetas falavam muito sobre isso, eu queria ler um texto no Salmo 2. Salmo 2 é um salmo bem pequenininho, e só vou ler o salmo para a gente tentar se contextualizar. Nessa viagem, eu assim, acho que muita gente já ouviu falar, né? Mike Bickle é um pastor, é um homem de Deus. O movimento que ele lidera em Kansas City tem uma igreja, mas ele é muito conhecido através do IHOP, né? Que é o movimento de oração. Né? Eles têm um ministério de oração lá, 24 horas por dia, né? Falam 24/7, né? Que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, desde 1999. Eles estão fazendo 18 anos que eles têm esse movimento de oração contínuo. Né? Eu acho que até eu não costumo fazer isso, mas você pode entrar na internet e eles passam, parece que é ao vivo, o tempo todo você pode entrar e ver lá o pessoal que está orando e buscando a Deus. Mas é um homem que tem sido há muitos anos, né, um homem de Deus, tem visto muitas coisas que Deus quer fazer, e ele tem um livro, até eu já estava lendo o livro dele, mas eu vi ele pregar 2 vezes lá, e uma das vezes foi sobre esse Salmo 2. Então, tem muita coisa que ele está falando sobre o Salmo 2. Ele diz que não é só ele, que ele está ouvindo pessoas no mundo inteiro falar que esse Salmo 2 é uma descrição da situação do mundo hoje e que vai se tornar mais, já é assim, mas que vai se tornar mais e mais assim. Então, eu vou ler, que eu só queria contextualizar essa chamada de Deus para nós, como igreja, nós, como cristãos, nos voltarmos para Deus, ok? Então, eu queria só dar esse salmo, acho que ajuda, tem outras passagens que eu poderia usar, que mostram em que tipo de época nós estamos vivendo. Então, eu não quero tomar muito tempo para isso, mas eu só quero assim, descrever o mundo, como está e como vai se tornar cada vez mais. E isso é um contexto para a gente entender o que Deus está falando conosco. Né? Então vamos lá, Salmo 2. Por que conspiram as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. Esse salmo ele é dividido em 4 partes, cada parte tem 3 versículos, então é bem interessante. E esses primeiros 3 versículos, então, descrevem todos os líderes, o mundo, o sistema do mundo, não é só presidentes e primeiros ministros, assim, mas todas as pessoas que são responsáveis, que são líderes de alguma forma, de alguma área, pode ser de ciências, educação, cultura, economia, etc. Assim, são os reis da terra, os príncipes, né? Os reis e os príncipes. Então, o que isso descreve? Descreve um movimento que a gente já percebe, mas que vai se tornar mais forte. Cada vez que nós nos aproximarmos mais do fim, nós vamos ver uma união das forças do mundo, das lideranças, das cabeças, política, em todas as áreas, contra Deus.
né? E a gente está vendo isso, em alguma medida isso sempre existiu, porque o sistema do mundo, o reino do mundo sempre foi contra Deus. Mas isso vai se tornar mais forte e a gente já vê uma coisa acontecendo há muitos anos, que são partes do mundo que tradicionalmente eram cristãs, né? Países chamados cristãos, Europa, por exemplo, assim, sempre foi o berço do cristianismo, né? Sempre foi dali que espalhou o cristianismo para outras partes do mundo. A gente já viu isso durante as últimas décadas, mais ou menos da Segunda Guerra Mundial para cá. A Europa é menos e menos cristã, né? Mas isso está acontecendo em outros lugares também. Os Estados Unidos ainda é um país que tem bastante influência cristã, mas isso está aumentando. Então, isso é uma conspiração. Aqui descreve os reis da terra se reúnem contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas cadeias. A gente não precisa mais guardar os princípios cristãos, essa coisa de cultura cristã, essa coisa de princípios que regeu, né, se você for estudar as constituições dos países do mundo ocidental, todos se baseiam nos 10 mandamentos. As constituições dos países vêm disso, mas cada vez mais isso vai romper, vai desmoronar, né? Aí no versículo 4 começa então a resposta de Deus. Aquele que está entronizado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. Então primeiro você tem uma reação de Deus que diz, vocês estão achando que vão tomar conta do mundo, que vocês vão dominar, que vocês vão exterminar, limpar, expurgar o cristianismo do mundo, vocês não vão fazer isso. Então a primeira reação, assim, Deus está falando assim, isso é risível, isso é bobagem o que vocês estão pensando. Mas depois tem no versículo 5, então lhes fala na sua ira, no seu furor, os confunde, dizendo, eu ungi o meu rei. Gente, lembra que no Velho Testamento eles não entendiam trindade. Mas aqui está falando de Deus, na frente vai falar do Filho. Eu hoje te gerei. Esse aqui é um salmo de Davi. E ele está falando claramente, né, sobre Deus e sobre o rei que ele constituiu, que até as pessoas podiam pensar, não, o rei que Deus constituiu é um rei humano, é como o rei Davi, é alguém que Deus escolheu. Mas você vai ver no resto do salmo que não é, né? Mas ele fala, eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então, Deus vai responder a essa coligação, a essa união dos povos contra Deus. Deus vai responder em ira. E essa ira é algo que a gente vê em todas as profecias, principalmente do Velho Testamento, mas nós temos todo o livro de Apocalipse no Novo Testamento. Quando se fala, não vou tomar o tempo para fazer isso hoje, mas em todas as profecias da segunda vinda, só um parênteses, você sabia que o Velho Testamento fala muito mais sobre a segunda vinda do que a primeira? Muito mais. E até as profecias que nós temos em Isaías, por exemplo, Isaías 9, que fala que um filho se nos deu sobre os seus ombros, um filho se nos deu. Isso é Jesus nascendo como criança. Só que dentro dessa mesma profecia, ele já fala sobre o reinado final de Jesus. Então, muitas profecias falam da primeira vinda, mas focam imediatamente na segunda vinda. Porque é a segunda vinda que resolve todos os problemas do mundo. Jesus veio na primeira vinda para iniciar o processo. Tudo é baseado na morte de Jesus. Tudo é baseado na vida de Jesus. Mas o que ele começou na primeira vinda só será uma realidade na segunda vinda. Por isso que os profetas, quando eles olhavam lá para o final da história, para o final do propósito de Deus, eles sempre falavam da segunda vinda.
E a segunda vinda é sempre ligada, os profetas falam de restauração, falam de um mundo perfeito, falam da criação toda em harmonia, falam do jardim do Éden que vai se espalhar por toda a terra. Né? Os profetas falavam de muitas coisas boas, mas a segunda vinda é sempre uma história, parece que uma visão meio negra, meio pesada, porque para Jesus estabelecer o seu reino, aqui o salmo, assim, esse salmo é curtinho, mas ele fala de todos os fatores muito resumidamente. Todos os reis e todas as forças do mundo estão se levantando e vão se levantar mais e vão querer dizer, gente, cristianismo, fé em Deus, a Bíblia, isso é conto de fadas, isso é história do vovô, isso não tem validade. Essas coisas não são reais. Nós não precisamos mais nos subjugar, nos submeter aos princípios de Deus. Então, esse é uma corrente forte que já existe, mas vai ficar muito mais forte. Então, Deus vai fazer alguma coisa. Na segunda vinda vai ter um acerto muito sério de contas, mas antes da segunda vinda, se você lê o livro de Apocalipse, tem os 7 selos e as 7 trombetas e praga depois de praga, essas coisas acontecem antes da vinda de Jesus. Então você tem um juízo que vem na segunda vinda, mas você tem todo um processo de Deus, versículo 5, então lhes fala na sua ira. Deus dá risada, mas ele também está irado, porque ele vai começar um processo de mudar esse sistema. Não é assim, vai ter o sistema do anticristo, vai ter um governo contra Deus, vai ter parece que o mal está vencendo, né? Parece que Deus está perdendo a batalha. Vai ter essa sensação, mas ao mesmo tempo já vai cair vários tipos de juízo, né? A gente não sabe como, eu não sei como que tudo isso vai acontecer, mas eu estou falando assim, de vários fatores que a gente tem que incluir dentro desse cenário da época que nós estamos vivendo. Eu estou tentando pintar um cenário para a gente entender por que nós precisamos nos voltar para Deus, ok? Lembra disso. Então, Deus vai falar na sua ira. Deus vai falar, ele vai falar no dia final, mas ele vai falar antes. Se a gente consegue entender alguma coisa na história de Deus na Bíblia, Deus não tem prazer no juízo. O juízo é necessário, tem que ter uma faxina, tem que ter uma mudança de sistema, tem que haver um juízo sobre as forças espirituais que causam todo esse mal. Tem que ter. Deus não vai simplesmente dizer, bom, gente, vocês já brincaram bastante, agora eu vou estabelecer meu reino, mas está tudo bem com todo mundo. Ele gostaria de fazer isso, mas ele não pode fazer isso. Ele tem que mudar, ele tem que tratar. Para ele estabelecer um reino com pureza, ele tem que tirar a impureza. Eu não entendo muito isso, eu não sei como que funciona, mas eu sei que tem que ter juízo, eu entendo que tem que ter juízo. Mas uma coisa que eu entendo é que Deus não tem prazer. A Bíblia fala, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer no juízo. E se Deus não tem prazer no juízo, Ele dá muitas chances para que todos nós, toda a humanidade, não tenha que sofrer juízo. Porque Ele não quer que nós sejamos alvos da sua ira. No tempo do dilúvio de Noé, a Bíblia diz que, em Pedro, fala assim, que Deus estava aguardando com longanimidade nos dias de Noé. Quanto tempo que Deus deu para a geração de Noé? Alguém sabe? 120 anos. É um pouquinho de tempo, né? Eles tiveram muito tempo que Noé estava construindo uma arca, eles não sabiam para que servia a arca, e Noé falava,
Deus vai mandar juízo. Deus vai mandar juízo. Deus vai julgar essa geração que está aprontando, está fazendo tudo contra Deus. Então, Deus sempre faz isso, ou Ele sempre avisa. E o meu clamor, não sei se vocês têm ouvido, muitas e muitas aulas eu falo, nós ainda não estamos ouvindo muito toque de trombeta, muitos avisos de Deus. Então, eu sei que o juízo vem, mas eu acredito, pelo que eu conheço de Deus e da sua palavra, que o juízo não vem antes de ter avisos, antes de ter advertências. Então, Deus vai falar na sua ira, mas Ele vai avisar antes. Ok, versículo 7 começa a terceira parte do Salmo. Essa terceira parte, você entende claramente pelo contexto que é o Filho, Jesus, que está falando. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, é o Filho que está falando, ele me disse, o Pai disse para ele, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. E aí, falando para o filho, tu os regerás com vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Mas o filho pede ao pai. Ele não está pedindo às nações para ele poder pisar em cima delas. Ele está pedindo às nações porque ele quer salvar, ele quer redimir as nações. E aí, versículo 10, a última parte é uma exortação de Davi para os reis, para todos os governantes e todas as pessoas do mundo. Portanto, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho. Esse beijar era uma coisa que eles faziam, né? Até hoje tem essa simbologia, né, de beijar os pés, é uma demonstração assim de lealdade, de honrar, né, de se submeter. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no vosso caminho, pois em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Okay? Eu não vou ler agora, mas em Joel, o profeta Joel 1 e 2, ele fala do dia do Senhor. Ai daquele dia, porque é um dia de trevas e não de luz. Okay? Nós temos outras passagens, até no próprio livro de Joel, ele vai continuar falando que ele vai derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Então, nos últimos dias, na nossa geração, eu quero que seja na minha geração, ainda que tenha muita perseguição, ainda que tenha muita luta, muito sofrimento, você não gostaria de fazer parte da geração que vai receber Jesus de volta? Você não gostaria ainda que nós vamos ter que, como Jesus sofreu aparentemente uma grande derrota na cruz, mas a derrota dele na cruz foi a maior vitória de Deus. E é isso que vai acontecer com a igreja nos últimos tempos. Aquilo que vai parecer que as forças do mal estão ganhando, que estão triunfando, nós vamos ver governantes ruins, vamos ver mesmo, nós vamos ver outras forças na sociedade se levantando, nós vamos ver situações em que dizer eu creio em Deus, na sua palavra, eu creio na redenção, nós vamos parecer idiotas para o mundo, assim, vai ser, gente, vocês ainda acreditam nisso? Vai ter perseguição, vai ter muita coisa, muita pressão, vai ser difícil manter realmente a sua fé, né? Mas ao mesmo tempo isso vai ser um período de glória. Então, por isso que essa mensagem, o que nós precisamos entender? A igreja hoje, ela não está sendo preparada para esse tempo. Primeiro, nós estamos ouvindo, não quero entrar nessa polêmica, mas a igreja tem ouvido por muitos anos que a igreja nem vai estar na terra quando vier toda essa situação, essa luta final.
Então a gente não precisa, assim, as pessoas que pregam isso às vezes falam assim, você tem que estar preparado, porque quando Jesus voltar, se você não estiver em ordem, você não vai ser arrebatado. Fala de preparação. Mas a igreja não está sendo preparada para enfrentar esse tipo de situação. Nós precisamos entender, porque se a gente entende, Deus vai me abençoar e o Brasil vai ser um país maravilhoso. Eu sempre falo, Deus pode nos dar, eu não sei qual que é o cronograma de Deus. Deus pode nos dar, Ele pode tirar os governantes que nós temos hoje e colocar alguém que é muito, pelo menos muito mais temente a Deus ou muito mais correto. Isso pode acontecer e devemos orar para isso. Eu não estou dizendo que a gente não deve orar. Mas nós precisamos estar preparados para as coisas piorarem, porque a Bíblia fala sobre isso. Ou nós estamos chegando ao final, quando os reis da terra vão se levantar contra Deus e toda a sociedade vai se unir contra Deus, ou nós não estamos perto da volta de Jesus. Pode ter um avivamento, pode ter uma restauração, pode ter um momento de qual que é a palavra? Assim, assim, um tipo assim, de um pequeno fôlego, né? Entre as provações, assim, sabe? Você ter uma trégua, né? Sem ter uma pequena... Pode acontecer isso, e vai ser maravilhoso. Se tiver uma trégua aqui ou em outras partes do mundo, se Deus abençoar que tenhamos governantes que se preocupam com a população, que tenham realmente um coração diferente daquilo que nós estamos vendo, aleluia por isso. Eu oro para isso. Eu só estou dizendo, a igreja precisa se preparar para as coisas piorarem, porque senão, quando as coisas piorarem, a gente vai assim, Deus, eu achei que o Senhor tinha prometido outra coisa, parece que o Senhor não está sendo fiel, o que aconteceu com as promessas de Deus? Não, nós não devemos reagir assim. Se as coisas piorarem, nós temos que dizer, Deus, nos dá força. Eu sempre cito a oração da igreja na China. Eles não oram, pelo menos assim, o que eu li, né? Eles não oram para que Deus tire o governo deles que oprime os cristãos. Eles não oram assim. Eles oram para que eles tenham poder para resistir e para serem fiéis diante da perseguição. Então, essa tem que ser a nossa oração. Né? As coisas econômicas vão piorar. A gente está passando por uma situação... Lembra que... Né, assim, todo mundo está reclamando no Brasil e eu não estou ignorando o fato que muita gente está desempregado e está com problemas, mas, gente, a gente não viu nada ainda. Nós não vimos problemas ainda. Nós não vimos essa situação que virá sobre o mundo. Nós não vimos. Então, quando as coisas piorarem de verdade, nós temos que ter uma atitude que não é Deus, o Senhor me abandonou, o Senhor prometeu, eu achei que o Senhor ia vir e nos libertar da hora da tribulação. Não, o Senhor vai nos proteger, o Senhor vai estar conosco, mas Ele está preparando uma igreja que vai presenciar o maior derramamento do Espírito de todos os tempos. No meio da perseguição vai ter muita gente chegando para Jesus. É uma contradição. Vai ter perseguição, mas vai ter muita gente se convertendo. Aliás, a gente já viu isso acontecer. Na China tem perseguição já faz tempo, hoje está menos do que em outras épocas, mas no meio da perseguição na China, nós temos uma igreja que cresceu como nunca antes na história do país lá. Nunca teve tanta gente se convertendo como no meio de durante um governo que persegue, ok? Então, é mais ou menos isso, tá? É a gente entender a nossa situação. Então, agora nós vamos ler em Oséias 14 e depois em Jeremias 3, tá? Nós queremos entender hoje como que eu interpreto a chamada de Deus para a gente se voltar a Ele. Como que eu entendo isso? E lembre que nessa época, Deus estava falando assim, olha, vocês não têm muito tempo. Voltem para mim, porque senão vai acontecer o pior grau de disciplina, que era o cativeiro. Né? Oséias, vamos lá, Oséias 14. Oséias é exatamente esse período que nós estamos estudando.
Ele profetizou um pouco antes de Ezequias, mas ele profetizou justamente nesse final das 10 tribos, né, quando as 10 tribos estavam quase indo para o cativeiro. Então, a mensagem dele era bem nessa época que nós estamos vendo aqui. E tem o livro de Oséias é maravilhoso, mas aqui é no final, é como se fosse a conclusão de toda a mensagem de Oséias, tudo que ele falou com o povo naquela época se resumia, se concluía nesse último capítulo 14. Oséias 14, 1. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, pelos teus pecados tens caído. Gente, mais uma vez, quando nós, como cristãos, vemos, eu sei que existem outros aspectos, mas são secundários. Quando a gente passa por períodos, como agora, assim, problemas econômicos, problemas políticos, caos, né? A gente, assim, todo mundo está abismado. E não é só no Brasil, assim, se você olhar muitos outros países, né? Na Europa, nos Estados Unidos, a gente vê em muitos outros lugares, as pessoas estão desiludidas. Essa coisa assim, de não acreditar nos políticos não é um privilégio nosso, né? Não é uma exclusividade nossa. Então, quando a gente olha para essa situação, nossa tendência é culpar um determinado político. Lógico que tem culpas, lógico que tem erros que os governantes têm cometido, que os partidos, que os economistas, que os empresários, tem muitos erros. Mas, no fundo, Deus sempre fala, se a minha mão está pesando sobre um país, é porque vocês me abandonaram. E essa é a responsabilidade, em primeiro lugar, da igreja. Então, a igreja ela não pode entrar nesse coro aí de ódio, de culpar, de apontar o dedo. A igreja tem que começar assim. Nós, a igreja, o que nós estamos fazendo? Essa mensagem é: volta. Mas eu não estou longe de Deus, como é que eu vou voltar para Deus? Eu sirvo a Deus. Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. O que significa voltar para Deus? Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e voltai para o Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita-nos graciosamente, para que ofereçamos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Oséias, outra vez, ele está no Velho Testamento, mas ele já enxerga que Deus queria alguma coisa além. Deus queria os sacrifícios de animais, mas ele queria algo além. Ele queria os sacrifícios dos lábios. Não nos salvará a Síria. Não sei se vocês lembram, a gente estudou isso, né? Como os países, como Israel, buscava ajuda em outras fontes. E a gente faz isso, ou com dinheiro, ou com ajuda de alguma potência que vai nos salvar. Assim, essa situação, assim, a Síria não vai nos salvar. Poderia ser Recursos humanos, algum tipo de recurso humano. Não iremos montados em cavalos. Cavalos na Bíblia simbolizava isso, que o exército lá, como hoje, assim, tem uns países que tem um exército que não tem muito recurso, e tem uns exércitos que têm bombas atômicas e todas essas tecnologias, né? Então, naquele tempo, o cavalo era a parte mais tecnológica que eles tinham, né? O país que tinha um exército com cavalos era muito mais forte do que um país que tinha um exército sem cavalos. Então, nós não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais: tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará a misericórdia. Eu sararei. Olha, isso aqui é uma promessa maravilhosa. O que Deus só quer, nós vamos ver isso melhor em Jeremias, mas o que Deus só quer é um gesto. Deus não exige muita coisa da nossa parte. Ele não está exigindo que a gente seja santo e poderoso e capaz de vencer o pecado. Por isso que eu falo assim,
voltar-se para Deus envolve abandonar talvez alguma coisa que nós estamos fazendo, mas não é muito isso, porque isso é consequência. O voltar-se para Deus é nosso coração se voltar para Deus, que Deus só quer um pequeno gesto da nossa parte, e aí ele já fala, não, eu resolvo tudo, eu sararei a sua apostasia. Deus vai sarar, porque a gente fala assim, mas Deus, eu não consigo fazer com que meu coração te ame, eu não consigo fazer com que eu não ame as outras coisas, como é que eu faço isso? Ele só quer um gesto que fale Deus, né? Ele fala assim, tome palavras, ache alguma palavra no seu coração e fale para Deus, Deus, cura meu coração, faça com que eu sararei a sua apostasia, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Deus para Israel como orvalho, então ele vai restaurar. Ok, como a gente não tem muito tempo, vamos logo para Jeremias. Jeremias já é outra época, ok? Oséias é exatamente a época que nós estamos estudando. Mas Jeremias, quando que Jeremias viveu? Jeremias 3, que nós vamos ler 3 e uma partinha do 4. Jeremias já foi no tempo do cativeiro de Judá, ou seja, mais de 100 anos depois de Ezequias. Okay? Então, ele profetizou numa época em que a última parte, né, a última tribo que estava firme ainda, foi levada para o cativeiro. E teve um momento, eu não lembro agora qual capítulo que é em Jeremias, mas teve um momento, porque o profeta ele tinha um encargo muito duro, né? Ele tinha que falar das coisas que viriam. Jeremias foi até posto na cadeia, porque ele foi visto como um antipatriota, né? Como que você está falando que o nosso inimigo vai vencer? Você está enfraquecendo, assim, nenhum governante vai querer que você fale, vocês vão tentar lutar, mas vocês vão perder, como torcer contra. Eu vi gente brasileiro torcendo contra o Brasil na última Copa, né? Mas assim, é como fazer isso, né? É como torcer contra. Como que Jeremias ia falar? Ele tinha que falar que ia acontecer isso, mas ele orava, ele pedia a Deus para ter misericórdia, porque Deus não gosta do juízo, Deus vai adiando o juízo quanto ele pode, ele dá avisos e outros avisos, ele gostaria muito de fazer como ele fez com Jonas, de ter o profeta falando, vai cair juízo, Deus vai julgar, e depois o povo se arrepender, e Deus não fazer o que o profeta falou que ia fazer. Deus amaria fazer isso. Mas chegou um ponto em que Deus falou com Jeremias, não ore mais, não tem jeito, não adianta orar mais, isso vai acontecer. Então, isso representa, eu espero que nós não estejamos nesse período, mas, ao mesmo tempo, como eu falei, assim, se nós estamos chegando muito perto do fim, vai chegar um momento em que Deus vai falar assim, olha, não vai melhorar o Brasil, não vai melhorar a economia do mundo, não vai, as coisas não adianta ficar orando para isso. Isso nós não temos nenhum direito de falar isso hoje. Mas isso pode acontecer. Deus fala assim, olha, o meu juízo já está decretado, mas ainda tem tempo de você fugir dessa ira. A ira vem, né? Mas isso, porque em vários momentos na Bíblia, Deus falava assim, Deus mandou Elias falar com Acabe, olha, por causa daquilo que você fez com Nabote e tal, eu vou trazer juízo. Aí Acabe ficou humilde, usou pano de saco, começou a mudar o coração, e Deus, essa passagem para mim, eu sempre uso essa passagem, porque, gente, tem alguém que é mais desprezível na Bíblia do que Acabe, e Deus ficou tocado com o que a gente entende que não era um arrependimento total, porque Acabe não mudou totalmente, ele ficou um pouquinho
humilde, um pouquinho quebrantado, mas ele não mudou totalmente o coração dele. Mas Deus ficou tão tocado que ele chamou Elias, o profeta, e falou assim: Elias, você viu Acabe? Você viu como ele mudou? Então, fale com ele que eu não vou mais trazer o juízo no tempo dele. Ele adiou, ele deu mais tempo. Então, isso mostra o coração de Deus, ok? Então, pode chegar esse ponto que eu estou dizendo assim, hoje Deus vai julgar o mal dentro da igreja ou fora da igreja. Se a igreja não se posicionar ao lado de Deus, a igreja ou as pessoas da igreja vão sofrer os mesmos juízos que Deus vai mandar sobre o mundo. Então, por isso que nós temos essa oportunidade de nos voltar para Deus. Então, nós vamos ler praticamente, acho que eu vou ler o capítulo inteiro, a gente vai lendo e parando, Jeremias 3 até o começo do capítulo 4, porque eu acho que pelo menos assim, eu não me lembro de uma passagem que mostre mais esse coração de Deus querendo trazer o povo de volta para Ele mesmo, né? Então, nós precisamos sentir o coração de Deus. Jeremias foi conhecido, ele teve essa missão difícil de anunciar o juízo e chegou ao ponto de ser um juízo irrevogável. Ele teve uma missão muito difícil de fazer isso, mas Jeremias era o profeta chorão, né? Era o profeta que chorava. E eu vejo algumas pessoas começando a falar de juízo, mas não estão chorando. E eu acho que isso aí é terrível. Se você não puder chorar, não fale de juízo. E é claro que falar de juízo é uma coisa muito séria e nós só podemos falar se Deus nos der essa incumbência. Nossa mensagem é de redenção, nossa mensagem é da misericórdia de Deus. Então, nosso coração precisa chorar. A gente precisa aprender com Jeremias o que é sentir aquilo que Deus vai fazer, seja sobre a igreja, seja sobre o mundo, porque o coração de Deus quer restauração. E olha, eu não sei, eu vou falar uma coisa que uma parte eu sei, uma parte eu não sei. A parte que eu sei é os juízos de Deus, principalmente falando sobre o seu povo, mas mesmo quando você vê Deus falando sobre a Síria, sobre Babilônia, Deus sempre falava de juízo com o sentido de trazer as pessoas de volta. Sempre. E quando Deus, não só ele dava advertência para que não fosse preciso julgar, não fosse preciso pesar a mão, mas quando ele pesava a mão, também era para que as pessoas acordassem. Então, o juízo, tanto a advertência, como até Deus mandar algum tipo de juízo sobre a igreja, sobre um país, sobre o mundo, sempre Deus não tem nenhum prazer em falar assim, está vendo? Vocês achavam que podiam ser contra mim, então olha só o que eu vou fazer com vocês. Deus não tem essa atitude. A atitude de Deus, ele tem ira, mas ele quer que essa ira é como um pai ou uma mãe que disciplina o filho e o pai ele deve sentir uma ira quando o filho desobedece, quando o filho faz uma coisa que é perigosa, que vai colocar em perigo a vida do filho. O pai, você nunca mais faça isso. E ele pode fazer uma coisa muito séria, mas por que ele faz isso? Para que o filho não corra perigo, para que o filho não caia em algo muito mais perigoso. E é exatamente isso que Deus quer. Hebreus 12 fala isso. Toda disciplina é para nos corrigir e nos trazer de volta para Deus. E vocês vão ver isso nesse capítulo. Então vamos ler. Versículo 1. Se um homem despedir a sua mulher e ela se ausentar dele e se juntar a outro homem, tornará ele mais para ela? Talvez a sequência não fique muito clara, mas o que ele está querendo falar aqui não é que o homem briga com a mulher, o homem manda a mulher embora e é por isso que ela vai buscar outro homem. Não, o homem mandou a mulher embora porque ela foi infiel. Esse é o contexto aqui. Então, se o homem mandar a mulher embora porque ela se juntou a outro homem,
tornará ele mais para ela? Isso, ele está usando um contexto cultural, que você vai ver que Deus não pensa assim. Mas para a cultura daquela época, um homem que foi traído pela mulher, infelizmente, assim, os exemplos eram masculinos, né? Porque assim, o homem estava certo e a mulher estava errada, porque ele vai usar com Deus. Mas é claro que, pelo menos, né, na nossa sociedade, é muito mais o inverso. Mas o que ele está dizendo é, se a mulher foi infiel, na cultura daquele tempo, era uma vergonha, era uma desonra o homem se humilhar e voltar para essa mulher infiel. Ele até fala assim, não se poluiria de todo aquela terra? Isso é uma... Assim, na verdade, o que ele está querendo dizer com isso? A aliança é sagrada. Você quebra a aliança e depois volta como se nada tivesse acontecido. Então, para o próprio Deus, essa infidelidade, e você nem ligar para isso e voltar como se nada tivesse acontecido, isso para Deus era uma coisa ruim mesmo. Mas Deus não está querendo mostrar isso aqui nessa passagem. Ele está querendo dizer, ainda está no versículo 1, mas tu te maculaste com muitos amantes, não foi uma vez só. Mas ainda assim, volta para mim. Gente, eu acho que a gente consegue entender, mas eu acho que a gente não consegue entender com toda a força daquela cultura. Que Deus estava dizendo, os homens, vocês acham que seria uma vergonha voltar para uma mulher que quebrou a aliança. Mas eu estou pedindo para vocês, e vocês foram fiéis não uma nem duas vezes, vocês foram infiéis muitas e muitas vezes, mas eu estou pedindo, volta para mim. Levanta os teus olhos aos altos e vê, onde não te prostituíste? Gente, eu gostaria, eu peço a Deus que mostre para mim aonde eu estou fazendo isso. Porque ele está dizendo, assim, naquele tempo, assim, eles faziam em cima dos altos, a gente já falou sobre isso, em todo lugar, onde tinha uma árvore, tinha aqueles costumes pagãos, então eles não faziam só num lugar, faziam em muitos lugares, eles eram infiéis para Deus. Para nós, isso teria uma aplicação, assim, na nossa vida diária, na nossa cultura, o dinheiro, o pensamento, quantas coisas roubam o nosso afeto por Deus. Então ele está dizendo, levanta os olhos e olha assim, em todo lugar você está sendo infiel. Vocês estão sendo infiéis em um monte de coisas, não é uma coisa só. Nos caminhos te assentavas para eles como árabe no deserto, manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas. Lembra que Deus vai aumentando o grau, né? Foram tiradas as chuvas e não houve chuva, aqui fala tardia, mas são as estações da chuva, né? As chuvas do plantio e as chuvas da colheita, né? Não houve nenhuma das duas chuvas. Contudo, tu tens a testa de prostituta e não sentes vergonha. Gente, isso é outra coisa. Nós hoje temos dificuldade de sentir vergonha pelas coisas que nós fazemos. Nós não sentimos a realidade da nossa infidelidade a Deus. A gente não tem essa consciência. Não acabaste de me invocar dizendo, Pai meu, olha aqui, o povo está sendo um povo aparentemente tudo certo. Acabaste de me invocar dizendo, Pai meu, tu és o guia da minha mocidade, conservarás para sempre a tua ira, ou guardarás continuamente? Então o povo está falando palavras boas. Somos nós. Isso somos nós estamos falando, oh Deus, o Senhor não vê como nós somos bonzinhos, como a gente está sendo... O Senhor está bravo conosco? Já viu uma criança fazer isso? Fez uma arte e vem com a cara toda assim, inocente, e fala assim, mas por quê? O que eu fiz de errado? Né? A gente faz isso continuamente. E olha o que ele fala no fim do versículo 5. Falaste assim, mas tens cometido todo o mal possível. Vocês falam assim com o Pai, mas continuam fazendo tudo errado. Assim, então, vocês estão sendo falsos. Versículo 6. Disse-me o Senhor nos dias do rei Josias, viste o que fez a rebelde Israel? Lembra que aqui está falando dos dois reinos, né? Israel, as 10 tribos, e Judá,
que ainda está no tempo de Jeremias, mas as 10, inclusive, já foram para o cativeiro há muito tempo. Mas ele está falando com Judá. Viste o que fez a rebelde Israel? Ela se foi a todo monte alto, debaixo de toda árvore frondosa, e ali andou prostituindo-se. Gente, eu amo quando o profeta consegue traduzir o coração de Deus. Porque, gente, não é fácil um profeta, um homem, dizer que Deus estava pensando assim. Eu não tenho direito de falar assim, o que Deus estava pensando. Mas Jeremias recebeu essa revelação. Deus falou com ele. Eu pensei que depois de ter feito tudo isto, ela voltaria para mim. Claro que Deus sabe de todas as coisas. Mas percebe, assim, Deus, ao mesmo tempo que Ele sabe, o coração dele sofre. Eu não entendo isso. Se eu assisto um filme que eu já sei o fim, eu não sinto mais emoção no filme. Mas Deus sabe o que vai acontecer e Ele sente emoção, e Ele sente dor, Ele sente raiva, Ele sente paixão, Ele acompanha algo que Ele já sabe como vai terminar, mas eu pensei que depois de vocês aprontarem desse jeito, que vocês iam cair em si e que vocês voltariam para mim. Mas não voltou. E viu isto a sua infiel irmã Judá. Dei carta de divórcio à infiel Israel, as 10 tribos. Eu já mandei eles embora para o cativeiro. E despedi por causa dos seus adultérios. Contudo, vi que a infiel irmã Judá não temeu. Ela foi e também se prostituiu. Por ter feito pouco caso da imoralidade, contaminou a terra. Ter feito pouco caso. Então, a gente está vendo isso, coisas terríveis acontecendo em outras igrejas, ou em outros lugares, ou em outras épocas. A gente vê o que Deus faz, a gente vê o que a igreja pode fazer, mas a gente não leva isso a sério. A gente não. É isso que ele está dizendo. Judá ficou mais tempo, mas Judá não acordou, Judá não se arrependeu por ter visto o que aconteceu com Israel. Apesar de tudo isso, versículo 10, não voltou para mim a sua infiel irmã Judá, com sincero coração, mas falsamente. Gente, que coisa terrível. É possível a gente ouvir um chamado de Deus e voltar para Deus, mas sem um coração verdadeiro. Terrível para Deus. 11, disse-me o Senhor, já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a infiel Judá. Vai, apregou essas palavras para o norte. Eles já foram para o cativeiro, mas tinha um resto lá, né? Vai para o norte e fala assim, volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque benigno sou. É aqui que eu sempre falo, gente, como me ajudou a entender algumas palavras no seu sentido original, porque benigno, bom, bondoso, misericordioso, não sei o que a sua Bíblia fala aqui, mas essa palavra benigno vem daquela palavra que eu sempre falo, que é hesed. E o que quer dizer hesed? Gente, hesed é amor de aliança. Amor de aliança é muito bom porque Deus está falando que apesar da infidelidade nossa ou deles, Ele nos quer de volta. Mas a aliança também diz que se você quebrar a aliança e não voltar, vai ser terrível. Então, benigno não é só assim, um vovô bonzinho que não vai fazer nada, que fecha os olhos quando faz as coisas erradas. Não, ele está fazendo, eu sou benigno, eu quero vocês de volta, mas eu não estou dando pouca importância à aliança. Aliança é coisa séria. Benigno sou, diz o Senhor, não conservarei para sempre a minha ira. Gente, não é tremendo. O cativeiro é o último grau de disciplina, mas mesmo esse último grau não significa que Deus abandonou. Ele fala da carta de divórcio, mas Ele quer de volta. Ele quer de volta, Ele vai falar isso. Somente, agora olha o versículo 13, somente, é só uma coisinha que Deus quer. Somente reconhece a tua iniquidade.
Reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e estendeste os teus favores aos estranhos, debaixo de toda a árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposarei. Ele vai casar de novo, ele vai até fazer uma festa de casamento de novo para a gente. E vos tomarei a um de uma cidade, a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração. Gente, vocês estão entendendo alguma coisa? Quando nós temos governantes ruins no país, ou quando nós temos governantes ruins na igreja, é porque nós não estamos nos voltando para Deus. Que se nós nos convertermos a Deus, Ele está prometendo que vai mudar a situação do país e vai mudar a situação da igreja. Ele vai nos dar pastores segundo o seu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Naqueles dias, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela jamais lhe virá ao coração, nem dela se lembrarão. Nossa, Deus não quer mais a arca? Mas olha o que ele vai falar. Dela não sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamará Jerusalém o trono do Senhor. Todas as nações se ajuntarão a ela em nome do Senhor, a Jerusalém, nunca mais andarão segundo a teimosia do seu coração maligno. Então Deus está prometendo que não vai ter a arca, mas vai ter a própria presença dele no meio do seu povo. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel. Acabou a divisão. Israel e Judá vão andar juntos, acabou a divisão. Juntas virão da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu dizia a mim mesmo, com que alegria eu a traria, como se trataria a filhos. Pensei que você me chamaria de pai, e de mim não te desviarias. Deveras como a mulher infiel a seu marido, ainda que assim foste infiel comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porque perverteram o seu caminho. Gente, isso é uma promessa. É uma promessa para judeus. Eu creio que isso aqui tem uma aplicação específica para o povo de Israel, que Deus vai chamar de volta, mas isso tem uma aplicação para nós. Esse coração que não se toca, esse coração que não reconhece, Deus vai mudar isso. Ele vai sarar a nossa infidelidade. E nós vamos ouvir a nós mesmos, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porque perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, agora o povo respondendo, vimos a ti, pois tu és o Senhor nosso Deus. Certamente em vão se confia nos outeiros, na multidão das montanhas, deveras no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. A coisa vergonhosa, Baal, devorou o trabalho de nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas, as suas vacas, seus filhos e suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha, cubra-nos a nossa confusão. Pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Se voltares, e continua no capítulo 4, se voltares, ó Israel, diz o Senhor, voltai para mim. Se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Se em verdade, em justiça, em retidão jurares, como vive o Senhor, então nele se bendirão as nações e nele se gloriarão. Assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém, lavrai para vós campo novo, não semeeis entre espinhos, circuncidai-vos para o Senhor, tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem apague por causa da malícia das vossas obras. Então, até aqui, eu quis dar toda essa
essa leitura, esse contexto, porque voltando para Ezequias, né, o que ele chamou as 10 tribos para fazer era voltar para o Senhor. E o voltar para o Senhor envolve tudo isso, envolve arar nosso coração. Nosso coração se torna indiferente, insensível. Isso acontece em relacionamentos humanos, isso acontece em relacionamentos conjugais, isso acontece com Deus. Nosso coração se torna insensível. E Ele está falando, volte, volte, sinta vergonha, sinta. É claro que nem isso a gente consegue fazer sem Deus, sem o Espírito Santo, mas a palavra de Deus é para isso. Essa palavra, a presença de Deus, pode fazer com que a gente sinta esse desejo de nos voltar para Deus. Eu creio muito que nós veremos, eu não sei se muito em breve, eu espero que seja, muito em breve, eu creio que nós veremos assembleias solenes, nós veremos Deus tocando em corações, não só individualmente, isso tem que acontecer individualmente, mas isso precisa acontecer para a igreja. Nós vamos ver ajuntamentos, não para fazer festa, não sou contra, é bom celebrar, é bom se alegrar na presença de Deus, mas nós precisamos muito de assembleias solenes, nós precisamos muito de entender que se nós não nos voltarmos para Deus, esses últimos dias antes da volta de Jesus, é glorioso, Jesus vai voltar, Ele vai colocar o seu reino, mas a igreja precisa ser fortalecida, a igreja precisa ser purificada. Nós vamos ver grandes coisas que Deus fará, mas vai ser no meio de tribulação, no meio de perseguição, e nós precisamos estar preparados para isso. Amém. Senhor Deus, nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor. Como o Senhor falou em Joel, que o Senhor queria que rasgasse o coração e não as vestes. Que diante de toda aquela situação que Ele mostrou de juízo, de destruição, o Senhor ter pesado a mão contra o Teu povo por causa da infidelidade, era hora de se voltar a Ti de todo o coração, com prantos, com súplicas, com clamores a Ti. Senhor, nós não somos capazes de fazer isso, nós não temos isso no nosso coração, nós somos também infiéis, nós somos também facilmente seduzidos por outras coisas, nosso coração é facilmente seduzido por outras coisas, mas nós queremos reconhecer e queremos nos voltar a Ti, Senhor, como nunca antes. Que o Senhor tenha realmente, na nossa geração, no nosso tempo, um povo totalmente voltado a Ti, Senhor. Isso que nós pedimos, isso que nós te clamamos nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.